Olá, aluno. Aqui quem vos fala é o professor Jordan de Moura e Silva. E dando sequência à matéria de exames complementares em fisioterapia, nós vamos falar hoje sobre a ultrassonografia cinesiológica, a avaliação e o tratamento a partir né, do diagnóstico ali com o exame de ultrassom. A propriedade principal, né, do nosso ultrassom, a gente já viu ali nos outros módulos, como é feito com a produção da imagem de ultrassonografia. Agora, o principal para a gente, né, o que mais importa para a gente é saber a parte cinesiológica, então a evolução da imagem, como é que funciona essa imagem dentro da parte da fisioterapia. A partir disso, a gente consegue utilizar a avaliação e realizar um bom tratamento com esses nossos pacientes. Sabendo disso, a interpretação ultrassonográfica depende de um profundo conhecimento de anatomia das estruturas estudadas, bem como da ecogenicidade habitual dos diversos tecidos. Então, o que acontece? O exame de ultrassom, ele é um exame não invasivo, é um exame simples para ser utilizado, né, possui em diversas clínicas, hospitais, um exame barato e rápido, de rápido acesso, né, para ser utilizado com os pacientes. Porém, ele é um exame um pouco complexo, por quê? Para a gente poder identificar o exame de ultrassom, a gente precisa ter um conhecimento muito bom da parte anatômica, para a gente saber certinho qual é a estrutura que está sendo observada ali dentro daquela imagem. Por mais que muitas vezes a gente vai pegar o exame de ultrassom, ele vai estar escrito ali naquela imagem qual é o músculo que está sendo observado, aonde está a lesão, qual é o tamanho da lesão. Isso é muito difícil para a gente conseguir identificar se a gente não dominar a anatomia. Então, a parte, né, como já foi falado em outros módulos, a parte anatômica ela é fundamental para a gente poder observar qualquer tipo de exame complementar. Sabendo anatomia, nós conseguimos observar e dar um tratamento mais adequado e legal para o paciente e saber diagnosticar melhor a partir daquele exame. Além disso, o exame ele é adequado para fornecer imagens dos tecidos moles em 3 dimensões e de forma dinâmica, sendo mais econômica e menos invasiva, né. Então ele é mais econômico, mais barato o exame para ser realizado, ele é menos invasivo, porque a gente não vai precisar, ele não depende de nenhum tipo, né, de radiação no corpo, né, ele não vai ter nenhum problema no corpo do paciente com a radiação, ele não é diferente do exame de ultrassom, ele não é um exame caro para ser realizado, ele não depende de um aparelho muito caro para ser realizado, o que acaba viabilizando o custo para outros profissionais, outros consultórios, e a gente consegue, na própria clínica de fisioterapia, ter o ultrassom e já conseguir observar e já diagnosticar isso com o paciente, né. Tem alguns médicos que vão fazer algum tipo de infiltração, e eles fazem uma coisa chamada infiltração guiada por ultrassom. Então eles vão passando o eletrodo do ultrassom, vão avaliando aquela estrutura e a partir disso com a agulha eles vão fazendo a infiltração para chegar certinho naquele músculo, naquela articulação, naquilo que eles estão buscando com o nosso paciente, tá? Então, por ser um exame barato, por ser um exame rápido e simples, ele é muito utilizado na parte clínica. Contrapartida, a parte anatômica ele acaba pesando um pouquinho para a gente em relação à nossa avaliação com o paciente. Além disso, ele é um exame que a sensibilidade e a especificidade elas são muito altas, então ele é muito sensível. O que você passar, dependendo do quantos megahertz você está utilizando ali com o transdutor, a gente consegue ser bem fidedigno com a nossa investigação no paciente. O princípio básico desse exame estabelece que os tecidos de estruturas diferentes apresentam propriedades refletivas também diferentes. Então, estruturas diferentes, as propriedades, né, a reflexão da imagem, ela vai ser diferente dentro de cada paciente. Por isso que ele é um exame muito mais complexo do que outros exames, porém um exame mais fácil para realizar. O estudo por ultrassom, ele possibilita, além das análises textuais e da arquitetura tecidual, a análise do contorno das estruturas, de suas interfaces e da relação anatômica com outras estruturas e a sua mensuração.
Então a gente vê ali um exame de ultrassom, tá, vendo o exame do uma articulação no ombro do paciente, ou vamos mudar o exemplo, uma articulação do quadril do paciente, a gente consegue ver como é que tá toda a parte anatômica, se está tendo uma relação com essa parte anatômica, se está tendo uma estrutura boa dentro dessa parte anatômica ali do paciente, se está tendo uma boa congruência, se está tendo um bom encaixe, se tem um contorno legal entre uma estrutura e outra, para a gente traçar o diagnóstico com esse paciente e traçar a evolução do nosso tratamento, né? E dizer certinho o que a gente precisa fazer. Porque a partir dessa investigação a gente já consegue predizer o que pode estar acontecendo dentro daquele corpo, trazendo a nossa parte clínica. Então, dentro do exame de ultrassom, ele pode ser aplicado em diversas investigações e diagnósticos, né? Então a gente vê lá nas imagens ali. A imagem da esquerda para a direita, a gente tem ali a investigação de um câncer de mama, com o próprio exame do ultrassom, ele está fazendo a detecção, né? A profissional está fazendo a detecção do exame do câncer de mama. Na imagem do meio, a gente está vendo ali um exame no tendão quadricipital para ver possivelmente uma lesão, uma inflamação no tendão. Se tem uma lesão em outro músculo ali também, ele já está fazendo essa investigação. E no último exame da direita para vocês, para você, no caso, a gente está vendo ali o paciente ali recebendo o exame de ultrassom na traqueia, para avaliar também um possível câncer, um possível tumor, alguma coisa relacionado com esse tipo de imagem. E na mesma imagem ali que vocês conseguem enxergar, a gente vê que o próprio computador ele já vai dando para a gente o que está acontecendo com esse paciente. Então, a partir disso, a gente acaba até economizando com o exame ali, né, o papel, não precisa imprimir o papel para a gente dar o diagnóstico para esse paciente, o paciente já vai vendo na hora o que está acontecendo com ele. Então, o sistema nervoso ele pode ser avaliado com ultrassom transfontanela em crianças e através da mastoide e do foramen magnum em adultos. Então, aqui, só recapitulando também que a gente pode avaliar também o sistema nervoso, tanto em criança quanto em adultos. Então, é um exame que é utilizado com todos os públicos, né? Não tem nenhuma distinção entre público para utilizar. O que vai ter especificidade dentro de cada público. Se a gente vai pegar uma criança, é um exame, se a gente pega um adulto, é outro exame, e isso acaba mudando apenas a maneira como nós estamos fazendo essa avaliação. De resto, ele é um exame que ele não vai ter uma contraindicação para outros pacientes. A ultrassom é um método que tem menor custo, como eu falei para vocês, se comparado a outros métodos, como a tomografia computadorizada e a ressonância magnética, tornando mais acessível aos hospitais e clínicas. Então, ele é um exame que ele baixíssimo custo, né, perto de outros. Lógico, não estou dizendo que seja um exame barato para se realizar, mas é um exame que, perto de outros exames que nós temos dentro da área da saúde, ele é um exame que o custo ele se torna muito acessível, tanto para hospitais quanto para clínicas, seja clínica de fisioterapia, clínica médica, qualquer serviço da área da saúde a gente consegue utilizar, porque o custo ele é muito mais barato. E ele acaba sendo menos invasivo e menos doloroso para o paciente. Outra coisa também que a gente consegue observar, né, do custo-benefício do exame, é que a principal vantagem está no fato de ter grandes taxas de especificidade e sensibilidade para diversos usos no diagnóstico por imagem, sendo um método não invasivo que não utiliza radiação ionizante. Então, como ele é através de ondas sonoras, ele não utiliza radiação ionizante, o que não é prejudicial para o nosso paciente. E por ser um exame que mais específico, então se a gente quer utilizar e avaliar apenas um grupo muscular, a gente consegue. Se a gente quer utilizar e ver outros grupos musculares, como eles estão trabalhando em conjunto, a gente consegue também. Por isso que ele é um exame, dentre todos os exames que nós temos, ele é um exame mais fácil e é um exame melhor para a gente poder avaliar esses nossos pacientes. Então, as imagens, né, elas são obtidas por conversão eletrônica dos ecos refletidos e por reconstrução das imagens dos tecidos através dos quais o som passou. Então, aqui na imagem a gente vê ali um bebê fazendo o exame do ultrassom
e como eu acabei de ler para você aqui, os ecos do tecido ele acaba sendo refletido e ele está tendo essa colimação, essa produção da imagem a partir da transdução do exame. Então, o exame de ultrassom, por ser um exame não invasivo, por ser um exame barato, ser de fácil acesso para os profissionais, ele é um exame que vem tomando muitas proporções e muitos estudos científicos, é muito bom para nós como profissionais da área da saúde ter um exame, ter um aparelho como esse para realizar um exame, por ser de baixo custo, de fácil acesso e ser mais assertivo, né? A especificidade dele é muito alta, então a gente consegue avaliar muita coisa através dele. Mas é aquilo que eu falei sempre em todos os módulos até agora. O exame de ultrassom, ele é um exame que demanda muito conhecimento anatômico. Então, se você não conhecer da anatomia, se você está com dúvida no que você em alguma parte anatômica ali que está sendo avaliada, muitas vezes a gente acaba errando o nosso diagnóstico pelo nosso déficit intelectual, vamos dizer assim, o que acaba sendo um pouco complicado em relação ao tratamento. Tá bom, gente? Então por hoje é isso. Muito obrigado, até a próxima.